Hoje a gente vai falar sobre a herança do Silvio Santos. Caso você não saiba ainda sobre esse bafafá todo, a justiça decidiu que as herdeiras do Silvio Santos não precisam pagar o ITCMD. Eu vou ler a manchete aqui para vocês. Abre aspas. Justiça exime herdeiras de Silvio Santos de pagamento de imposto sobre fortuna do apresentador, mantida no exterior. Entenda. No caso do estado de São Paulo, estado que as filhas do Silvio Santos residem, o ITCMD é de 4%. E essa fortuna estaria avaliada em 429 milhões de reais. E por que eu estou falando disso? Porque supostamente essa fortuna estaria numa offshore das Bahamas. Várias pessoas me enviaram essa notícia pedindo para que eu comentasse. E algumas pessoas fizeram o seguinte comentário, dizendo que só dois tipos de pessoas não precisariam se preocupar com os impostos no Brasil: os super ricos e aqueles que não têm nada. E, na verdade, não é assim. Se você é residente do estado de São Paulo ou Rio de Janeiro, o estado exige que sejam cobrados ITCMD em tramitações de herança, mesmo que esses valores estejam vindo do exterior. Porém, não é tão simples, porque esse imposto ele não seria legítimo na compreensão do STF. Na minha compreensão, nenhum é legítimo. Mas vocês estão no Brasil, a gente tem que comentar sobre isso. Vocês podem ver até no próprio portal do STF. Abre aspas. STF invalida leis de Alagoas e São Paulo sobre doações e heranças no exterior. Foi reafirmado entendimento de que a cobrança do tributo pelos estados precisa antes ser regulamentada por lei complementar nacional. Atualmente no Brasil não existe lei complementar nacional que regulamenta o imposto sobre heranças vindos do exterior. Nesse caso, se você tem valores numa offshore e teu estado exige que você pague ITCMD na tramitação desses valores, você pode disputar esse valor na justiça e muito provavelmente contigo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as herdeiras do Grupo Silvio Santos, tá? Então isso não é um privilégio dos mais ricos, tá bom? Eu tenho que também fazer um comentário pessoal. Isso ser motivo de uma disputa por parte do Estado já é a constatação de que essa offshore foi mal construída. Possivelmente construída há muito mais tempo do que a gente pensa, talvez até antes dos anos 80. Isso faz com que essa offshore seja o que a gente chama aqui de estrutura de baixa sofisticação. Geralmente, uma estrutura que está muito doxada, muito exposta, muito compreendida pela lei do estado onde você reside. Estou falando de Brasil como um todo agora, já não serve. Você deve obrigatoriamente construir instituições que não sejam entendidas pelo Estado como possíveis de se constar no teu imposto de renda. Essa é uma obrigação tua. Hoje o imposto sobre herança está sob disputa em offshores. Amanhã pode não estar e pode ser de 40% a 50%. Para o Estado mudar uma lei é um estalar de dedos. Confiar que ele precisa de uma informação só para proteger o teu capital no exterior é uma coisa que só uma criança de 5 anos iria acreditar. Inclui-se aí um terceiro fator. Provavelmente essa fortuna acumulada nessa offshore das Bahamas veio do Brasil. Para isso, o Silvio Santos pagou IOF em toda transmissão desse valor, em câmbio e tudo mais, fora o imposto que ele pagou ao ganhar esse dinheiro no Brasil. E o Estado gostaria de cobrar ainda mais imposto dele até depois da morte. A própria natureza do ITCMD é distópica. Todo imposto sobre herança é um imposto maligno. Muito se debate no Brasil que teria um imposto muito baixo de 4% em comparação aos Estados Unidos que teriam de 40%. Todavia, os impostos nos Estados Unidos sobre herança são facilmente contornáveis e não como o do Brasil, que incide por qualquer herança. Lá nos Estados Unidos eu posso constituir um trust e eu vou estar livre desse imposto. Lá nos Estados Unidos também o piso para que esse imposto incida sobre um cidadão americano vai ser de quase 10 milhões de dólares, 60 milhões de reais no câmbio atual. O problema do Brasil no geral e dos profissionais é que eles têm uma baixa compreensão de leis internacionais e um excesso de observância de leis regionais. E são muito
mal assessorados em critério internacional. Se essa estrutura do Silvio Santos fosse uma Soft 1, eles não teriam esse problema. Tudo no mundo precisa evoluir com o passar do tempo. Eu já falei outras vezes aqui no canal que nós não temos mais o direito de não usar blockchain em estruturas offshore. Nós não temos mais o direito de achar que o Estado sempre vai ser o bonzinho da história e que ele não vai querer te roubar em algum momento. Se você precisa de uma consulta, especialmente para o teu caso, que envolva offshore, tem um link aqui embaixo onde você pode marcar essa consulta diretamente comigo. Se você quer construir uma offshore diferente da do Silvio Santos, tem um link aqui embaixo onde você pode contratar esse tipo de estrutura. A gente está toda semana falando sobre assuntos como esse no Ripples Hub. O link está aqui embaixo. Um abraço, até semana que vem.